Nesse vídeo eu vou te ensinar uma das minhas massas favoritas, nhoque, ao molho pomodoro basílico e queijo brie. Pomodoro basílico nada mais é que tomate com manjericão, um clássico da cozinha italiana. E olha, se você tem dificuldade com essa receita, a partir de hoje você não vai mais ter, porque eu vou te ensinar todos os truques e técnicas para essa massa. Tá pronto? Então lápis e papel na mão, anota aí que é super simples. Eu vou te mostrar aqui todos os ingredientes da massa e do molho, e aqui na descrição do vídeo você vai encontrar a quantidade. Bom, o nhoque é uma massa à base de batata. O principal ingrediente é a batata. Para tanto, nós vamos precisar utilizar a batata Asterix, que é aquela de casca rosa. Eu simplesmente lavei a batata, mantive a casca, coloquei numa assadeira com um pouquinho só de água, coisa de meio dedo, tampei com papel alumínio e deixei assar por aproximadamente 1h30 até amaciar. Aí então, eu tenho esse resultado aqui. A casca sai facilmente, é só você passar uma faquinha, eu já vou te mostrar como é que faz. E aí então eu tenho o purê já pronto e refrigerado. O ideal é que você deixe de um dia para o outro na geladeira, ou pelo menos 6 horas, até ela firmar bem. Quando a gente espera esse tempo, a batata absorve menos farinha, aí a massa fica bem levinha e gostosa. Bom, além da batata, nós vamos precisar de farinha de trigo, um pouquinho de sal, noz moscada ralada na hora, que vai dar um toque todo especial, um pouquinho de queijo parmesão também ralado na hora, e ovos caipiras e orgânicos da marca Label Rouge. Olha que ovo maravilhoso, que geminha vermelhinha e que clara consistente. Nós vamos utilizar nessa receita, ovo e gema. Para o molho, nós vamos precisar de azeite, alho bem picadinho, molho de tomate artesanal da sua preferência, tomate em cubinhos. Esse tomate eu retirei a semente, mas eu mantive a pele, e aí eu cortei em cubinhos. Queijo brie, que vai dar um toque todo especial, um pouquinho de manteiga gelada, que vai dar brilho, cremosidade e quebrar um pouquinho da acidez do molho. Esse é um dos truques para quebrar aquela acidez residual do tomate. Um pouquinho de pimenta do reino para levantar o sabor do molho e folhas de manjericão fresco. Vamos começar pela massa. Então eu tenho a batata Asterix, que eu assei no forno com um pouquinho de água e papel alumínio, isto é, no vapor. Depois que ela saiu do forno, ó, perceba como é que é o ponto, ó. É esse ponto que eu tiro. Então depois que ela sai, eu espero esfriar rapidamente, uns 10 minutinhos. Vou pegar cada uma com um pano limpo e vou fazer esse movimento com a faca. Pode ser com a colher, qualquer coisa. Olha como sai facilmente. Aí, ainda quente, eu vou passar no espremedor de batata e vou ter um purê. Aqui eu já tenho esse purê frio. Eu deixei de um dia para o outro na geladeira. É legal deixar bem frio para ficar mais fácil de trabalhar. E agora eu vou misturar o restante dos ingredientes. Começo com o ovo, dá uma leve batidinha nele para facilitar a mistura. A gema. Olha que cor linda, pessoal. Bem vermelhinho. O sal. A noz moscada ralada na hora. E o parmesão, bem fininho. O parmesão dá um toque todo especial na receita. Só falta agora misturar a farinha, mas eu primeiro preciso combinar todos esses ingredientes para depois introduzir. Então venho aqui mexendo do centro e vou misturando delicadamente com a batata. Agora, com a ajuda de uma espátula, essas próprias para massa, eu vou terminar de misturar. Se você não tiver, não tem problema, é só utilizar as mãos. Mas esse utensílio facilita muito na hora de fazer massas. Perceba que eu só misturo, eu não fico sovando, porque quanto mais eu mexo na batata, mais ela solta água, e quanto mais água ela solta, mais farinha eu preciso colocar. Aí o nhoque vai ficar pesado. Então aqui eu só vou agregando, ó, de baixo para cima. Pronto, não mexi muito, só misturei delicadamente. Agora eu junto a massa no centro, como se fosse uma montanha, e vou adicionar a farinha. Aqui que vem o segredo. Geralmente a gente não pesa a farinha do nhoque, a gente vai colocando conforme a batata vai absorvendo. Então como é que a gente faz? Eu faço essa montanha, né, como se fosse um morrinho aqui, e vou adicionando a farinha aos poucos e vou raspando com a ponta dos dedos.
Aquilo que a farinha absorve é a quantidade que eu preciso. Eu vou fazendo isso e deixando ela cair na lateral até finalizar a batata. E olha como é que fica, tá vendo? Eu coloquei aqui aos poucos e fui apenas passando a ponta dos dedos. E agora, sem sovar, eu só vou juntar todas essas partes soltas e vou fazer com que a farinha se dissolva. E olha como é que fica o resultado final. A farinha se misturou, eu não sovei, eu apenas agreguei e olha o ponto. Vou fazer aqui uma bolinha só para que você visualize como que a textura é maravilhosa. Olha isso, tá vendo? Agora eu vou te ensinar a cortar. Vamos ao manuseio da massa. Eu tenho aqui do lado uma água já aquecendo, daqui a pouquinho eu vou colocar sal para cozinhar o nosso nhoque. E agora eu vou cortar com uma espátula aproximadamente 2 centímetros. Eu vou deixar aqui reservado. Agora eu vou trabalhar essa massa fazendo aquele formato tradicional de rolinho. Então eu vou, com a ajuda da espátula, raspar tudo que eu tenho na bancada. A bancada não pode ter resto de massa, senão começa a grudar. Então eu junto aqui esse pedaço e vou, com a ponta dos dedos, dar uma leve apertada para que essa massa se junte. Fazendo aqui, ó, esse movimento de enrolar, tá vendo? E agora aqui, raspo mais uma vez, para que isso tudo se junte. E vou começar a fazer esse movimento com todos os dedos das duas mãos. Não vou apertar muito de um lado, senão vai ficar amassado. Vou fechar qualquer parte que ficou aberta e vou abrindo. Vou deixar aproximadamente aqui a espessura de um dedo. Pronto, já está na espessura que eu gosto. E agora eu vou colocar um pouquinho de farinha só por cima da massa. Eu vou dar uma leve enroladinha, passar um pouquinho mais, porque agora, no momento de cortar, essa farinha aqui faz com que eles não grudem. E depois desse excesso de farinha, vai sair na água. Para facilitar, eu vou cortar aqui no meio e vou juntar essas duas partes e vou reservar aqui mais para frente para fazer isso com o restante. Agora eu tenho aqui a água já bem aquecida, vou temperar com bastante sal, como se fosse água do mar. E aqui do meu lado eu tenho uma tigela, uma peneira, uma escumadeira e uma água com gelo. E eu vou te ensinar como é que a gente faz profissionalmente, para não ter que cozinhar o nhoque de uma vez e já adicionar no molho. Eu vou dar esse branqueamento ou choque térmico para que ele pare de cozinhar e ele já fique cozido na geladeira. Você pode fazer essa técnica e guardar por até 3 dias na geladeira e depois só aquecer no próprio molho ou novamente numa água rapidamente e passar para o molho. É muito mais fácil porque a gente pode fazer de véspera, não precisa ficar cozinhando e ao mesmo tempo colocando no molho do lado. Olha que técnica legal. Então, água bem aquecida e eu vou cortar o nhoque. Aqui eu vou juntar aproximadamente 3 e vou passar a faca ou a espátula com aproximadamente um dedo de espessura. Eu coloquei um pouco de farinha agora e não tem problema você adicionar porque essa farinha vai soltar aqui nessa água. E eu vou cortando e passando com a espátula. Perceba que ele vai aqui se soltando. Enquanto eu vou cortando, eu vou passando algumas partes na água. Assim que subir, é sinal que o nhoque está cozido. Aí eu retiro para a escumadeira, escorro e depois adiciono nessa água bem fria. E aí, depois que ele refrigera, dá aproximadamente 30 segundos aqui nessa água fria, eu vou passar em uma assadeira e deixar eles um ao lado do outro. E agora eu vou continuar esse processo até finalizar toda essa massa. O molho é bem simples, porque eu já estou utilizando um molho pronto, né? Um molho artesanal de qualidade. Agora eu vou adicionar em uma panela ou uma frigideira grande um pouquinho de azeite, fritar rapidamente o alho, adicionar um molho, as folhas de manjericão e por último o tomate. Eu não quero que ele cozinhe muito, eu quero que ele fique pedaçudo. Então eu vou colocar, aquecer rapidamente e aí eu já vou desligar e misturar a massa.
E agora está pronto. Eu só vou misturar na massa e finalizar com queijo brie e um pouquinho de manteiga gelada. Você pode fazer essa finalização naquela única panela, mas eu vou te dar a opção aqui de fazer de forma individual. Eu peguei um pouquinho do molho já pronto e agora eu vou colocar a manteiga gelada em cubinhos, vou mexer e você vai perceber que ela vai se dissolvendo, vai dando brilho, cremosidade, além, é claro, do sabor. Corrige também a acidez do molho. E aí então eu vou misturar uma parcela aqui do nhoque, olha quanto ele rendeu. E vou, por último, adicionar os pedaços de queijo brie gelado. Eu não posso deixar ele cozinhar muito, por isso que eu vou colocar por último. Agora eu vou te ensinar como é que você pode montar aí na sua casa e fazer um prato super profissional. Então aqui todos os ingredientes já foram combinados. Eu tenho aqui um prato fundo, eu vou adicionar mais 3 pedacinhos de queijo brie embaixo. Só com o calor do molho ele vai derreter. Aí eu venho, coloco aqui centralizado e ele vai caindo naturalmente aqui pelo prato. Aí você consegue ver os pedaços do queijo brie com os pedaços da massa. Olha que cena maravilhosa. Os pedaços do tomate, manjericão. Tenho certeza que você está com água na boca e vai ter que fazer essa receita aí no seu domingo. Na verdade, nhoque vai bem em qualquer dia, mas geralmente domingo é o dia que as pessoas se reúnem, né? E você pode colocar toda a família para cozinhar aí com você. Aí eu venho aqui com mais um pedacinho de queijo brie. Vou colocar um pouquinho de queijo parmesão ralado na hora. Olha que belezura. E a massa vai escorregando. Olha que cena linda. Vou colocar uma folha de manjericão para mostrar que a gente utilizou manjericão. Uma bem bonita. Um pouquinho de pimenta do reino. E um fiozinho de azeite para dar aquele brilho todo especial. Viu só?